Você realmente sabe o que é gzip? Quando a gente fala sobre gzip para programadores, a pessoa já pensa logo em HTML. Ah, gzip é só uma forma de comprimir os arquivos HTML para eles irem mais rápido por browser. E mais ou menos, mas não é bem isso não. E se eu te falar que gzip não é um algoritmo de compressão ou compactação? Gzip, na verdade, são duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Gzip pode ser tanto a ferramenta que a gente usa em Linux, né, que já vem por padrão, aquele comando de terminal, né, que a gente coloca gzip, o nome do arquivo, e ele compacta o arquivo pra gente, quanto também a especificação em si, gzip. No caso, a especificação gzip, ela não fala sobre compressão. Ela nada mais é do que um formato de arquivo comprimido. Então, o gzip não é um algoritmo de compressão. É um formato de arquivo. Dito isso, o algoritmo de compressão ou compactação mais usado pelos arquivos gzip é o deflate. Mas vamos entender como é que isso tudo funciona por debaixo dos panos. Vamos começar com um arquivo HTML bem simples aqui. Bom, para começo de conversa, quando o computador ele vê isso aqui, ele não vê isso que a gente está vendo. Ele vê uma sequência de bits ou bytes. Então, por exemplo, ele não vê a palavra table, ele vê uma sequência de caracteres. Só que não são nem caracteres em si, ele está vendo realmente bytes. O byte T, o byte A, o byte B, e eles têm uma representação visual para nós humanos. Mas por debaixo dos panos, isso aqui é só número. Eu já fiz um vídeo explicando exatamente como strings funcionam, então eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Se por acaso você quiser ver, eu vou deixar ele linkado aqui no card, beleza? Mas dito isso, como é que a gente pode saber quantos bytes esse arquivo aqui gasta em memória? Basicamente, como a gente só está usando caractere ASCII aqui, não tem acento, não tem nada disso, cada caractere ocupa 1 byte. E como a gente tem 285 caracteres, lembrando que caractere em branco, white space, também é um caractere, a gente tem um arquivo de 285 bytes. Só que na verdade a gente tem que multiplicar isso por 8 para saber quantos bits esse arquivo consome de memória. E no caso seriam 2.280 bits. E é aí que entra o algoritmo de compressão chamado deflate, que é o comumente utilizado pelo gzip. E como é que o deflate funciona? Eu vou simplificar muito aqui, tá, gente? Porque esse algoritmo é bem complexo e não tem como trazer ele em um vídeo só, a explicação completa dele. Mas basicamente ele primeiro usa a compressão LZ77. E depois de usar o LZ77, ele usa mais um algoritmo de compressão ou compactação chamado Huffman Coding. E essa combinação de primeiro rodar o LZ77 e depois o Huffman Coding é o que a gente chama de algoritmo deflate, ou só deflate. E é importante saber que esses dois algoritmos e, por consequência, o deflate, eles são algoritmos de compressão lossless. A gente comprime o arquivo, ele fica menor, mas a gente não perde nenhuma informação, nenhum bit de informação. Existem compressões mais agressivas, você consegue diminuir mais ainda o tamanho do arquivo, só que elas deixam de ser lossless, ou seja, você começa a perder informação. Em arquivo de texto, isso não é muito comum, mas isso é muito comum em, por exemplo, arquivos de vídeo e arquivos de imagem. E aí, para esses arquivos, normalmente a gente usa compressões que não são lossless, ou seja, existe perda de dados, mas elas mantêm ali o aspecto meio que inicial daquele vídeo ou daquela imagem. É por isso que, por exemplo, quando você sobe um vídeo para o YouTube, ele nunca vai ter a mesma qualidade do que o seu vídeo original, porque o YouTube faz uma compressão no seu vídeo e essa compressão não é lossless. Mas enfim, vamos falar sobre o algoritmo LZ77, que é o primeiro passo no algoritmo deflate. Bom, o que ele vai fazer é procurar sequências de caracteres repetidos. Olha aí o LeetCode entrando em ação. E ele é implementado usando a técnica sliding window. E você estava aí se perguntando quando que o LeetCode ia ser usado na vida real, né? Tô te dando um exemplo prático aqui agora. Basicamente, ele vai escanear todo o seu texto e vai procurar por áreas que os caracteres se repetem. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que a gente tem 1 de fevereiro, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, 4 de fevereiro. Esse de fevereiro está sendo repetido muitas vezes. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é apagar isso aqui e salvar isso numa tabelinha. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse de fevereiro, então eu vou selecionar aqui o de fevereiro, certo? E ele vai substituir isso por um token, por uma keyword, alguma coisa nesse sentido. Inclusive o espaço pode entrar aqui também, né? E aí eu vou substituir, por exemplo, por A. E aí ele vai criar uma tabelinha, como se fosse um hash map mesmo, dizendo, ó, A, na verdade, é igual a espaço de fevereiro. E aí ele vai fazer isso por toda a sequência de caracteres que se repetem. Então, por exemplo, ele poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó, barra TD, TD. Tudo isso aqui está se repetindo várias vezes. Ele poderia fazer isso. Aqui também a mesma coisa. No dashboard, ele poderia trocar esse barra dashboard por B, por exemplo. Então, eu vou fazer isso aqui rapidinho e já volto. E aí o seu arquivo ele vai ficar mais ou menos assim. De novo, gente, eu estou simplificando o algoritmo só para a gente conseguir visualizar o que ele está fazendo, tá? Não é exatamente assim que ele funciona, deixando isso bem claro. É só uma simplificação para a gente entender a lógica por trás do algoritmo. Na verdade, como eu disse, ele usa a técnica de sliding window, basicamente usando um search buffer e um look ahead buffer. E por consequência, ele pode acabar jogando fora sequências de caracteres que de fato se repetem, mas que saíram do search buffer. Então o algoritmo não é tão simples quanto eu estou explicando aqui, mas conceitualmente é bem parecido com isso. E ele também não transforma a sequência de caracteres em um token, que nem eu estou fazendo, por exemplo, de fevereiro e transformando na letra A. Na verdade, ele transforma essa sequência num triplet, que basicamente é uma tupla com 3 itens dentro. O primeiro item dessa tupla é o offset,
depois length, o tamanho, e por último o caractere. Mas, gente, como eu disse, esse algoritmo ele é bem complexo e não cabe aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só explicando esse algoritmo específico, deixa aqui nos comentários. Mas, enfim, dito tudo isso, vamos de volta para o nosso arquivo de exemplo. Só que as pessoas olharam para isso aqui e viram, cara, tem como a gente comprimir isso mais ainda. E é aí que entra a segunda parte do algoritmo de Deflate, que é o Huffman Coding. E, basicamente, o Huffman Code funciona através de uma binary tree. E vocês se perguntando quando que você vai usar estruturas de dados no seu dia a dia, né? Por exemplo, toda vez que você faz um request para algum servidor HTTP que te retorna um arquivo zip. Tá vendo como é que essas estruturas de dados são realmente importantes? Mas beleza. Como é que esse algoritmo funciona? Ele basicamente vai contar cada caractere que aparece no seu arquivo, tá? Cada um, individualmente. E aí ele vai salvar esses elementos em uma priority queue ordenada pela frequência de que cada um desses elementos aparece. Primeiro vão aparecer os elementos que têm a menor frequência e indo para os elementos que aparecem mais vezes. Depois, cada um desses elementos na priority queue vão ser transformados em uma folha da nossa binary tree e é aí que começa o processo de criação da árvore de fato. Então, por exemplo, eu não vou fazer isso aqui nesse arquivo específico, mas eu vou criar um arquivo separado para a gente conseguir visualizar isso melhor, tá? Vamos supor que a gente contou lá nossos caracteres e eles ficaram assim. O caractere A apareceu 77 vezes. O caractere B apareceu 5 vezes. E assim sucessivamente, beleza? Primeiro, ele vai fazer um sort em ordem crescente. O caractere que apareceu menos vezes é o B. Depois que apareceu menos vezes é o E. E assim sucessivamente. E aí o que ele vai fazer é pegar os dois menores números. No caso aqui, B e E. O B 5 vezes e o E 10 vezes. E aí o que ele vai fazer é somar esses dois números, criar uma árvore que o root tem esse valor somado e colocar esse valor dentro daquela nossa lista de novo, beleza? Então vamos tentar visualizar isso. O B é 5 e o E é 10. Então a nossa árvore ela vai ter tamanho 15. E aí pro lado esquerdo a gente teria o número menor, que no caso seria o B, ou seja, 5. E pro lado direito a gente teria o E, que no caso é o valor 10. E aí a soma dos dois valores dá 15. E aí o que o algoritmo vai fazer é tirar o B e o E naquela nossa lista original e colocar essa árvore no lugar. Então basicamente a árvore ficaria assim, 15, F, G, C, D, A. E aí o algoritmo ele vai reordenar a lista. No caso, 15 continua sendo menor do que F, então não tem o que reordenar aqui. A gente faz de novo o mesmo algoritmo. A gente vai pegar os dois menores números, que no caso vai ser o 15 e o F, e vai formar uma árvore com eles. Como o valor de F é 20, a gente vai gerar um nó de valor 35 e a nossa árvore vai ficar assim. Feito isso, a gente vai tirar o 15 e o F da nossa priority queue e ela vai ficar assim. 35 G, C, D, A. E aí, de novo, a gente vai reordenar essa lista. No caso, agora vai ter uma alteração, porque se a gente for lá para cima, a gente vai ver que o caractere G aparece 30 vezes. Então, na verdade, a nossa lista vai ser reordenada para ficar G, 35, C, D, A. E assim o nosso algoritmo vai seguindo até o final. Agora eu vou construir nossa árvore final e vamos ver como é que fica. É assim que fica a nossa árvore final. Tá, a gente fez tudo isso e como é que essa binary tree vai ajudar a gente a ocupar menos espaço e memória? Vou explicar. Basicamente, a gente tem esses nodes que eles não representam nenhum caractere. Normalmente, eles são chamados de nodes internos. E a gente tem também esses nodes que representam um caractere e eles são chamados de nodes leaf ou nodes folha. Basicamente, o node interno ele sempre está ligado a outro node, enquanto que o node folha não aponta para nenhum outro node. E aí, vamos pegar o caractere A maiúsculo, por exemplo. Como é que ele é representado em ASCII? Ele é representado usando um byte. Ele é o número 65. Só que nessa binary tree, como é que ele seria representado? Na binary tree, a gente coloca 1 para o braço direito e 0 para o braço esquerdo. Ou seja, bit 1 ou bit 0. Então aqui, no caso, ele seria representado como bit 1. E aí, de novo, a gente vai pegar o braço direito, 1 de novo. Então, na nossa árvore, o A seria representado usando apenas 2 bits e seriam os bits 1, 1. Agora, vamos pegar o exemplo do caractere G, por exemplo, que também em ASCII precisaria de um byte inteiro para ser representado. Como é que ele seria aqui nessa árvore? Bom, primeiro a gente teria o bit 1 e agora é um braço esquerdo. A gente usaria o bit 0, beleza? E depois a gente vai de novo para o lado esquerdo, então é mais um bit 0. Então, o nosso caractere G nessa árvore seria representado com 1, 0, 0. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. Enquanto que em ASCII os caracteres eles sempre têm uma quantidade fixa de bits, sempre 7 bits, aqui cada caractere ele pode ter uma quantidade diferente de bits. E olha que interessante, por que eles fazem a ordenação dos caracteres? Porque os caracteres que aparecem menos vezes vão ser os caracteres que ocupam mais espaço e memória. Então, como o caractere A é o caractere que aparece mais vezes, ele é o que vai ter menos quantidade de memória sendo utilizada para representá-lo. Mano, eu acho isso simplesmente genial. E é basicamente isso, gente. Muito por alto, é assim que gzip funciona por debaixo dos panos e o algoritmo Deflate. E olha isso aqui que interessante. Esse aqui é aquela nossa tabela HTML compactada em gzip. Não dá pra entender nada, né? Só que no Vim, a gente tem um comando que ajuda a gente e muito a ler esse arquivo, que no caso é o xxd. Rodando esse comando, a gente tem a representação hexadecimal de cada byte daquele arquivo.
fica muito mais legível, né? E aqui no cabeçalho, ou seja, nos primeiros bytes desse arquivo, que entra o gzip de fato, sem ser o algoritmo de compressão deflate. Se você gostou desse assunto e quer aprender um pouco mais, se aprofundar mais nele, eu fiz um vídeo exclusivo para os membros aqui do canal mostrando como ler o header desse arquivo aqui, ou seja, o cabeçalho desse arquivo zipado. E além disso, eu tô preparando um vídeo que vai sair exclusivo só para membros também, de como criar toda essa árvore binária aqui, a árvore de Huffman, em código. Se por acaso você está interessado nesses vídeos, considere se tornar membro aqui do canal para ter acesso a eles. Por esse vídeo é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você assistiu até o final, que isso significa muito para mim. Normalmente esses conteúdos técnicos não engajam tanto, então eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Por esse vídeo é isso, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.